Primeiro webinário entre línguas, educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil e na Argentina em tempos de pandemia. Raquel Lopes, Tiago Ribeiro, Maria Soledad Martim. Narrar a experiência do encontro com estudantes surdos num tempo pandêmico. Dia 22 de outubro de 2020, horário 18 horas. Transmissão pelo YouTube. Apoio UERJ, Faculdade de Formação de Professores UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FAPERJ. Que están trabajando y que están pensando y problematizando, afectados por ese tiempo, espacio, experiencia de pandemia y que ven desenvolvendo actividades há algum tempo com pessoas ditas ou diagnosticadas pessoas com deficiências. Essa é nossa intenção. Nossa intenção é nos juntar a conversar, a pensar sobre isso que está acontecendo e os efeitos disso nas nossas práticas, né? Não só as nossas práticas como professores, mas nossas práticas nesse momento também como pessoas vinculadas a projetos sociais de defesa da vida e de defesa da solidariedade como modos de funcionamento super importantes para poder nos manter em pé em um momento tão difícil, né? Então, no primeiro encontro que aconteceu semana passada, a professora Karina Kaplan trouxe algumas palavras que eu queria recuperar, em certa forma, ou fazer ecoar nesse nosso encontro de hoje, para que essas palavras também entrem nesse caldeirão, nessa conversa que hoje vai ser, que vamos a fazer, uma conversa na que vamos entrar, como disse Jorge La Rosa, junto com 3 pessoas que depois vou apresentar a vocês. Então, a Karina trouxe algumas questões que eu vou colocar aqui entre nós, né? Vamos para a escola a fazer amigos. Ela falou isso inspirada numa fala de Paulo Freire. Nosso desafio hoje é estabelecer pontes. O afeto e a escola como organizadores da vida. Quer dizer, também no tempo pandêmico, isso ficou muito forte. Como o afeto e a escola, ou a experiência afetiva da escola, elas são organizadores da vida, não apenas das crianças, dos adolescentes e jovens, mas, em certa forma, organizam um modo social de funcionamento. Afirmar o giro afetivo para fortalecer um laço social em condições de desigualdade, que não pode ser desconsiderada, principalmente nos países latino-americanos, né? Interromper as formas de dominação simbólica. Interpelar a forma como se constrói o olhar, a mirada na escola. Essas foram, pelo menos que eu anotei, que eu escrevi, algumas das palavras, das ideias, das questões levantadas por Karina e que eu queria trazer aqui para nosso encontro de hoje. Fazer ecoar com as palavras que serão ditas hoje, né? O nosso webinário, então, pretende ser um encontro entre amigos que alarga nos espaços de amizade para pensar juntos o que está acontecendo entre nós e em nós nesse tempo pandêmico. O nosso webinário também teve um título que eu já recuperei na semana passada, mas que eu gostaria de recuperar, porque também não sei se as pessoas que estão nos acompanhando no chat são as mesmas ou são outras, e eu acho que é importante que esses aspectos do título do nosso webinário sejam reforçados. O webinário se chama, então, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva
não, webinário entre línguas, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no Brasil e na Argentina, em tempos de pandemia. Por que entre línguas? Eu explicitei isso no encontro passado, vou voltar a explicitar a cada encontro. Por que entre línguas e não internacional? Porque afirmamos no coletivo a necessidade de criar um ente que não seja a tradução de uma língua, apostando apenas numa concepção instrumental e meramente racional do que estamos dizendo. Apostamos que podemos conversar, ainda que essa compreensão não seja literal. E acho que tem aqui experiências com pessoas surdas, sem ser surdos, vão poder falar também um pouco sobre isso. Como se entra numa conversa, ainda que a compreensão não seja uma compreensão literal. Isso significa que abrimos espaço para a dúvida, para a confusão, para a dificuldade e o esforço, que como condições materiais de qualquer conversa e de qualquer convivência. Para estar entre nós e com qualquer que essa é a nossa defesa da escola inclusiva, uma escola para qualquer como nos diria o próprio Carlos Esclir, há que estar disponível e aberto a essa sensação de desassossego inicial que estar entre línguas nos provoca. E a gente, então, não quis limar esse incômodo, não quis fazer uma tradução literal para que todo mundo estivesse cômodo na língua. Mas quisimos que as pessoas pudessem falar na língua que falam, em castelhano ou em português, que a gente pudesse compreender a partir da disponibilidade, a partir da sensibilidade e a partir da afetação, inclusive da Libras, que aparece também como uma terceira língua aqui nesse webinário. E nós fomos claros com nossos conversantes, falem a língua que vocês falam. Penso que a grande questão da escola inclusiva é essa, como se afirma a diferença que qualquer convivência ou qualquer produção do plano comum, qualquer produção de um projeto comum, demanda necessariamente, para que seja comum, a afirmação da diferença e não a busca de consensos que limem as asperezas, vamos dizer assim, das línguas. Então, aqui a língua é muito mais do que o castelhano, o português e a Libras. A língua é uma condição de diferença na qual nós estamos, né? Por outro lado, no título do nosso webinário também há algumas palavras que vamos a recuperar, porque afirmamos no nosso webinário o nome da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o nome da política criada pela gestão do presidente Lula em 2008 e que, como muitos de vocês saberão, sofreu na semana há 15 dias, basicamente dia 30 de setembro, um fortíssimo ataque com a criação do decreto 10.502 do governo Bolsonaro, que instala a possibilidade, novamente, de que nossos estudantes sejam escolarizados em escolas e classes especiais. Então, seja essa noite aqui, que seja um movimento de resistência e de afirmação da escola especial na perspectiva da educação inclusiva e de resistência ao decreto 10.502. Então, para essa noite e essa tarde, aqui passaremos um tempo com Raquel, com Maria Soledad, Tiago e Raquel, que vão narrar entre eles e com a gente a experiência do encontro com estudantes surdos num tempo pandêmico. Maria Soledad Martín é cordobesa, ela é professora do Instituto Nacional Bilíngue para Surdos, IBIS, da cidade de Córdoba, Argentina. Depois também trabalha em outra escola, ela vai
se apresentar e apresentar a outra escola. Maria Soledad, eu conheci Maria Soledad há 9 anos, ela bem me lembrou hoje, em um encontro que a gente organizou no antigo IPEF, Instituto Provincial de Educação Física, um evento e um seminário organizado pelo grupo Praxis, com quem a gente desenvolve atividades em parceria desde 2011 ou antes de 2011. Agradecer muito a professora e a amiga a Griselda Amuchastegui, a partir de quem tive contato com Maria Soledad Martins e que hoje está aqui conversando com a gente. A segunda pessoa, professor Tiago Ribeiro, também um amigo. Conheci Tiago a partir das universidades, da Unirio. Ele fez mestrado e doutorado na Unirio, eu estava na UERJ, enfim, mas basicamente a partir de amigas, dentre elas, nossa queridíssima amiga que foi convocada na reunião, no encontro anterior e evocada, e hoje a gente também evoca ela, a nossa amiga Jaqueline Moraes, que foi uma ponte entre nós, que deve estar super feliz e deve estar acompanhando cada um de todos os milhares de encontros que a gente está produzindo com alegria. Isso. Então, a amizade com Tiago vem da Jaque e também do Carlos Esclier, com quem Tiago fez doutorado sanduíche, e então é uma rede de amigos que reforça fortemente também a nossa admiração pelo trabalho de Tiago, não só no Instituto Nacional de Educação de Surdo, mas como professor alfabetizador e uma pessoa que pensa com a gente as possibilidades de uma forma ou outra de fazer investigação na universidade e de escrever. E, finalmente, Raquel Lopes. Raquel é minha amiga há 25 anos, a gente lembrava disso agora. Nos conhecimos na Escola Especial Jerônimo Luiz de Cabrera, que é uma escola especial localizada na cidade de General Cabrera, província de Córdoba, Argentina. Raquel era professora de educação especial e eu era psicóloga técnica, na verdade. E a gente virou amigas, parceiras de projetos, enfim. Raquel depois foi diretora dessa escola e depois foi transferida para a escola onde atualmente trabalha, que é a Escola Especial CADA, Centro de Atenção para Discapacitados Auditivos, de Rio Cuarto, Argentina. E Raquel também é escritora, uma pessoa que trabalha com letras, diria eu, e com arte, escritora, enfim, poeta, uma pessoa também, vamos dizer assim, com quem compartilhamos a sensibilidade do encontro, né? Atualmente estamos em uma empreitada, em um projeto de retomar cartas entre nós, que foram suspensas há 15 anos. A gente retomou na pandemia nossa troca de cartas e está sendo bem interessante. Então, é uma felicidade, gente, uma felicidade enorme estar com essas pessoas que são amigos e professores que estão no chão da escola pública em Brasil e na Argentina, tentando fazer de nossa escola um lugar de amizade e um lugar que interrompa as formas de dominação simbólica e, diria eu, também materiais, como a própria Karina Ratero colocou ontem. Então, dito isso, eu vou abrir a roda de conversa, né? Nós pensamos mais ou menos uma fala de mais ou menos 20 minutos, mas também isso é como a conversa, né? Isso vai se dando e a gente vai entrando, né? Ou saindo dela. E primeiro nós colocamos na seguinte ordem. A primeiro Soledad Martins, depois Tiago Ribeiro e depois Raquel Lopes. Lembrando para as pessoas que
estão nos assistindo, aproximadamente 45 pessoas no YouTube, e que são surdas ou precisam da tradução de Libras. Nas falas de Maria Soledad Martín e de Raquel López, como nós não conseguimos fazer a tradução do castelhano a Libras, o que a gente fez foi pedir para as professoras um resumo daquilo que pensam que poderiam falar, e esse resumo foi traduzido ao Libras e foi produzido um vídeo para que as pessoas minimamente tenham acesso a um resumo do que está sendo falado. Esse trabalho foi feito pelo nosso amigo Jadson Abrão, que é intérprete de Libras, e que é egresso do nosso programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da FP UERJ, e que o link dos vídeos será colocado no chat do YouTube, tá? Para que vocês possam acessar. Igual que a lista de frequência, que é importante que vocês assinem, o pessoal que se inscreveu assine para depois receber a certificação. Dito isso, então, abro esse encontro chamando para a mesa, para a minga, como se diz no norte da Argentina, chamando a minga, a professora María Soledad Martín. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenas tardes acá en Argentina. Bueno, mi nombre es Soledad Martín, soy profesora de Educación Física, trabajo en modalidad especial en la provincia de Córdoba, hace 12 años que trabajo. Y bueno, hoy estoy acá para, como dijo Anelis, compartir con todos ustedes una experiencia que va a hacer referencia a una de las escuelas que trabajo, una que es el Instituto Bilingüe para Sordos, el IBIS, y a la otra escuela que trabajo, la había mencionado, que es la Escuela Especial Mosca, porque de algún modo también hemos hecho un trabajo muy parecido, bueno, distinto porque son dos instituciones distintas, pero bueno, hoy voy a hacer más referencia a la escuela a la cual hace 12 años que trabajo, porque fue mi primera escuela y a la que sigo trabajando. Y es una escuela nuevita que tiene 26 años, y bueno, empezamos el 2020, como todo nuevo ciclo que comienza, muy contento, conociendo un poco esto de lo que se venía, de las noticias que iba sucediendo, hasta que de un momento para otro nos dijeron que teníamos que empezar a pensar nuestras prácticas desde nuestras casas. Personalmente me movilizó mucho, me generó como una convulsión, por decirlo de algún modo, y bueno, y con nuestras docentes, con algunas que tengo más vínculo, también las sensaciones y las emociones eran las mismas. Si bien en febrero, cuando arrancamos con la escuela, voy a tratar de ser lo más sintética, pero esto es importante porque nos habíamos dado, las evaluaciones que se venían haciendo institucionalmente año a año, nos venía dando cuenta de que si bien estamos intencionadamente en hacer bien las cosas, querer hacer las cosas lo mejor posible para nuestros estudiantes, o sea que digamos, que su educación fuera más igualitaria y que su proceso y su contenido para todos los estudiantes fuera más claro, eso era lo que teníamos más claro y que queríamos empezar ese camino. Y la palabra del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo siempre estuvo desde la teoría, pero de las prácticas la estamos iniciando. Una de estas cuestiones tenía que ver con eso, con que planificar colaborativamente, había sido un objetivo que se nos planteaba en marzo del 2020. Al comenzar la pandemia, yo siempre, después con el diario del lunes, ¿no? Estando acá, yo creo que fue algo que nos favoreció, nos pudimos encontrar realmente con nuestras compañeras para pensar eso, para pensar en el trabajo colaborativo, pero pensándolo ¿cómo lo deberíamos pensar ese trabajo colaborativo? Pensando que tenemos familias que tienen poca accesibilidad, pensando que teníamos varias disciplinas para que todas teníamos que presentar algo,
hacer nuestras propuestas pedagógicas lo más significativas para cada estudiante. Y bueno, entonces inevitablemente, forzadamente, pero desde la amorosidad y desde el compromiso como institución, nos pusimos en ese desafío, en pensar cada propuesta de una manera colaborativa y pensar cada propuesta que le iba a llegar a la familia, que sea una propuesta con un contenido que tuviera un significativo para la familia, para los estudiantes, y que la familia sobre todo no se sintiera avasallada, sino más bien acompañada. Que nosotros estábamos como escuela para acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos. Que la familia va a seguir siendo familia, la mamá va a seguir siendo el papá, pero en este momento se tenía que transformar, por decirlo de algún modo, en el rol de docente ahí. ¿Cuáles fueron una de las cuestiones que nos planteamos para mandar esas propuestas como una manera muy sensible? Digamos, lo que queríamos o lo que queremos realmente es tener el vínculo con la familia, no perder ese vínculo con la familia, que las familias se sientan en confianza de que nosotros íbamos a estar acá para ayudarlos, que si bien es un rol de docente, pero va a ser como un rol de ayudante, porque el rol lo queríamos y lo queremos seguir cumpliendo nosotros, pero sabíamos que ahí había como un vacío que teníamos que dar cuenta nosotros para ayudar a esos papás, o para que algunos estudiantes que tienen alguna autonomía también lo pudieran resolver de alguna manera. Entonces, uno de los problemas que se nos presentan es, bueno, ¿cómo vamos a presentar estas actividades? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Porque si bien había muchos estudiantes, o sigue habiendo muchos estudiantes en los cuales tienen solucionados el tema de la conectividad, nos faltaba algo muy importante, que es el lenguaje, la lengua de señas. Y bueno, entonces teníamos que pensar en propuestas en donde la familia puede acompañar, pero fueron propuestas pensadas para los estudiantes, para esos niños, para esas niñas, para esos jóvenes. Igual yo estoy contando esta experiencia y bueno, ya cuando pasemos en qué momento nos encontramos, creo que siempre aparecieron como unas cuestiones ahí que si después nos tenemos que volver a pensar en algunas otras propuestas, es como que deberíamos volver a rever ciertas cuestiones. Pero lo más importante es que nos pudimos juntar como equipo de trabajo. Y acá yo quiero hacer un paréntesis porque al ser profe de educación física y al tratar de pensar de una forma integral y no pensar educación física como una disciplina, yo me pude en este caso juntar con la profesora Graciela, que es la profesora de artes visuales, la profesora Daniela, que es la profesora de música, Alicia, psicomotricista, y Silvia, estaba Silvia, que bueno, ahora se jubiló, docente de aula, y entre todas nosotras empezamos a pensar en una propuesta realmente que fuera significativa, como dije anteriormente, para la familia y para los docentes, que fuera integral. Y que realmente la familia eso, se sintiera acompañada y que no se sintiera que nosotros nos tenía que responder tengo que responder a esta materia, tengo que responder a este espacio, sino que fuera una propuesta que nos ayudara a los estudiantes a seguir aprendiendo, porque ese era el objetivo principal. Quisiera saber si el PowerPoint se están compartiendo también por YouTube. Eso. Se está compartiendo el PowerPoint por YouTube y es solamente para las personas que necesitan la traducción de libros, ya estamos colocando el link, ¿está bien? ¿Puede traducir, Vanessa? Bueno, me quiero detener también antes de pasar cuáles fueron los desafíos, o los desafíos que tenemos que estar, porque ahora actualmente seguimos trabajando con la misma modalidad. Uno de los, de esta situación, me quiero centrar en la familia porque al mantener el vínculo con la familia
y diferentes actores de la institución se fueron manteniendo este vínculo, conversando a través de videollamadas, a través de telefónicas convencionales, a través del WhatsApp, por cualquier tipo de comunicación, hemos encontrado familias que realmente en su confianza por contarnos pasaban por situaciones bastante complicadas en todo sentido, desde lo económico, desde lo emocional, desde cómo hago para ayudarlo a mi hijo, cómo hago para acompañarlo. Entonces, fueron cosas que también nos hicieron pensar a la hora de pensar una propuesta pedagógica para los estudiantes. O sea, intentamos abarcar todas las situaciones posibles de cada estudiante para poder pensar en una propuesta. Si pueden pasar el Power 1, el primero. No, ahí está. Estos son los desafíos que tenemos, que estamos actualmente tratando de pensar, lo que es el sostener el trabajo colaborativo. Acá cuando yo hablo de trabajo colaborativo en el equipo, al principio me parecía a mí personalmente que era un trabajo muy fácil de hacerlo, pero no resultaba para nada fácil poder acordar, que podamos acordar entre todos, poder ceder, y el tiempo que nos demanda. De manera privada con nuestras compañeras, el grupito que se armó, que nosotros lo llamamos ALAS, que es el área lúdico-artísticas, para presentarnos hemos juntado un sábado a las 7 de la mañana para tratar de poder programar, poder pensar en una propuesta, y ese trabajo colaborativo la verdad que es muy agotador, por eso no es sensible, pero sí había algo que tenemos todas en común, que es la necesidad de pensar en nuestros estudiantes de una manera, digamos, de no dejarlos afuera, pensar solamente en ellos, en su familia, en el lugar donde se encuentra, de intentar de que esa propuesta les llegue a todos de la manera que les tenga que llegar. Entonces ese trabajo colaborativo realmente, si bien vale la pena, demandaba mucho tiempo y mucho poner de cada uno un poquito para que fuera dando su fruto, y que fue dando su fruto. Ahí en el segundo dice la selección de contenidos significativos para los estudiantes y las familias. Tuvimos que priorizar, más priorizar de lo que a veces venimos priorizando. Había que priorizar muchas cosas para que tuviera realmente un sentido. Si no tenía sentido, si no del otro lado no había devolución, porque nos pasó que hemos mandado personalmente, a mí me pasó antes de trabajar colaborativamente con mis compañeras, de haber mandado una actividad descontextualizada, que no tenía nada que ver con el otro en esta virtualidad. Seguramente sí en una presencialidad, conmigo los estudiantes, pero de la manera en que la planteé desde la virtualidad no tenía nada que ver con ello, o las familias no le podían dar el mismo significado que yo le estaba dando para los chicos. Por eso este desafío de poder seleccionar qué y para qué y el cómo con los estudiantes realmente fue un desafío. Bueno, el trabajo integrado, como dije, era muy importante para romper con esto de la disciplina, ¿no? Acá estaba el área de juegos, el área de artes visuales, educación física y música en una sola propuesta. Que la familia a veces sabía, se fueron enterando, y otras veces no. Es una propuesta que les llegaba, que abarcaba todo. Si pueden pasar a la próxima. Bueno, cuando hablamos de encontrar formatos diferentes, era al tener estudiantes con sordera, era pensar en videos en lengua de señas. Confieso plenamente que son agotadores, pero muy significativos, porque lo necesitábamos que los vean los estudiantes. La foto, el audio para los papás, el PDF, el Word, algunos te los pedían por mail, otro volverlo a reenviar. Era tratar de agotar todas las instancias posibles.
el formato papel es el último recurso, no es el último recurso, pero es un recurso que se piensa. Tenemos la posibilidad de encontrarse con la familia a través de un módulo que se le entrega alimenticio a los estudiantes, que cada tanto tienen que acercarse a la escuela, cada un periodo que lo dispone el Ministerio de Educación y el Ministerio de acá de la provincia, el gobierno los dispone cuando se entregan esos módulos y las familias se tienen que encontrar, llegarse a la escuela y con todos los protocolos, a través de ese momento es el momento que podemos hacer la entrega del formato papel. O sea, tratar de garantizar de que al estudiante le llegue la propuesta de algún modo. Y bueno, esto como le he dicho en un momento, era conservar las fuerzas y las disposiciones para sostener a las familias. Hay muchas familias que, bueno, no están pasando por un buen momento, pero las teníamos que acompañar o las tenemos que acompañar para que ellas puedan acompañar a sus hijos. Y que la educación de sus hijos es muy importante y que no es un tiempo perdido, que no es un tiempo en vano. O sea, sentarse con su hijo o intentar hacer alguna propuesta para nosotros es muy valorable y a veces reconocemos que en la familia no están todas las fuerzas ni todas las condiciones dadas, pero el acompañamiento que se hizo, puedo decir conscientemente de que hemos recibido o nos han sorprendido familias que uno piensa o que supone que no va a poder, que no han respondido bastante bien. Después estaremos por pensar si lo que envían o no lo podemos tomar como un material para que sea una evidencia de aprendizaje. Ese será otro tema, porque a veces lo que te envían será otro tema para pensar, si lo que se envió como propuesta se comprendió y lo que se envía como una evidencia puede ser tomada como una evidencia de aprendizaje, que eso es más complejo. Bueno, si pueden pasar a las otras. Bueno, ¿cómo nos encontramos hoy? No sé si salen las imágenes ahí. Yo había puesto unas imágenes. Acá está. Estas son unas pequeñas evidencias que los estudiantes nos mandaron de acá, de las dos instituciones. Antes que nada, quiero decir que tengo permiso de la familia, si bien no se ve bien los rostros de los chicos, pero tengo permiso para poder compartirlos con ustedes. En esta imagen, en la imagen número 2, bueno, en la imagen número 1, le puedo contar que es una propuesta que esto se hizo en una clase, como le decimos, en vivo, a través de WhatsApp. Lo hicimos junto con una profesora. Esta sí es una imagen de la Escuela Mosca, que le quiero contar que fue a través con el área de lengua, trabajo educación física, y eran las partes del cuerpo. Entonces teníamos que bailar, movernos, y después de escribir. Y yo no había pedido nada, solamente compartí una música, compartí un video, y los papás nos empezaron a mandar cómo sus hijos bailaban, cómo sus hijos se movían, y en la imagen número 4 también representan la misma. En la imagen número 2, que es una imagen que se encuentra un estudiante del IBIS con su hermana haciendo una actividad, y esa es una propuesta de ALA, de Lúdicos Artística, que también estaba relacionada con el área de lengua, porque habían visto un cuento, entonces a través de ese cuento tuvimos que hacer unas producciones, o la familia tuvo que hacer unas producciones en cuanto para poder hacer una actividad física, y nosotros, las personajes del cuento, tenían que hacer unas visitas a sus amigos. Bueno, y esta es una parte, es un print de un video de cómo hacen un recorrido los personajes para ir a visitar a sus amigos. Y después está el formato que nos enviaban fotos y de unos juegos tradicionales que enviamos. Entonces, a partir de estos, o sea, son algunas devoluciones que yo les comparto a ustedes, es que estamos analizando realmente si nuestras propuestas fueron realmente interpretadas como nosotros queríamos que fueran interpretadas, se apuntaron a lo que nosotros queríamos que apuntaran. Entonces tendremos que evaluar las evidencias que recibimos para poder saber si realmente nuestras propuestas fueron realmente lo que queríamos que fueran.
quiero aclarar que, bueno, que para poder trabajar de una manera integrada, en ese momento en el Instituto Bilingüe para Sordos estaba la directora Fernanda, que nosotros le hicimos esa propuesta y ella aceptó que trabajáramos de manera integral. Y a partir de ese momento, empezamos antes de las vacaciones de julio, pero ahora también hay muchos otros espacios que se fueron así acomodando integralmente, se fueron dando las condiciones. En pandemia se fueron dando las condiciones para que nosotras pudiéramos conectarnos entre nuestros compañeros. Vuelvo a decir, yo hace 12 años que estoy en la escuela y es la primera vez que puedo hacer un trabajo integral y sostenerlo. Eso para mí es importante. Siempre hubo como un intento de poder hacer un trabajo integral con los compañeros y esta vez lo estamos logrando. La idea es poder sostenerlo en la presencialidad cuando volvamos, esperamos que sí. Y bueno, nada más. Seguramente me han quedado muchas cosas para contar, para decir, no quiero ser larga ni tampoco aburrir, así que, bueno, si hay alguna pregunta, la estaré intentando responder, y bueno, nada más. Muchas gracias, Annelise, muchas gracias al colectivo de la diferencia, y bueno, muchas gracias. Soledad, muitíssimas graças, muito obrigada. Isso aí. Muito obrigada. Sole, eu tenho algumas questões, depois para recuperando também algumas das questões que estão, algumas das questões que estão colocadas no chat, mas eu penso que para que seja mesmo um espaço de conversa, a gente pode pedir a entrada de Tiago e Raquel e depois vamos conversando sobre as perguntas que apareçam dos outros conversantes que estão no YouTube. Pode ser, Sole? Você me entendeu? Entendeu meu portunhol? Perfeitamente. Perfeitamente, ótimo. Então, vamos a passar agora para o professor Tiago Ribeiro. Tiago vai falar em português, então vamos a ter a tradução de Libras de forma simultânea. E agradecer também às duas intérpretes, Rayana e Teresa, que estão aqui com a gente. Então, vamos lá, Tiago, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, quero agradecer a todos que nos acompanham, agradecer às companheiras, dizer para a intérprete que o meu sinal é esse daqui, né, para todos que nos acompanham, é esse meu sinal. Enfim, eu sou Tiago, sou professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e nesse momento eu gostaria de narrar um pouquinho dos desafios, né, das dificuldades, mas, sobretudo, das possibilidades que a gente tem tecido lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, sobretudo alguns setores, alguns professores. Eu vou tomar cuidado para não falar o INES, né, que é a sigla do Instituto, porque o INES é enorme, tem muitos setores, enfim, eu vou falar desde o lugar onde eu habito, que são os anos iniciais da educação básica, né? E eu trabalho, como Raquel, que vai falar daqui a pouco também, com jovens e adultos surdos, né? Eu atuo com esse público lá no INES, que é um público muito peculiar, né? Primeiro, eu quero dizer que o INES é um instituto bilíngue de surdos e que, apesar, né, desse decreto do dia 30 de setembro horroroso, querer nos colocar no bojo de uma educação especial, o entendimento da comunidade surda brasileira, ou pelo menos de parte da comunidade surda brasileira, é que a educação de surdos bilíngue não é nem inclusiva nem especial. Ela é uma educação cultural, né, linguística, e que, nesse sentido, transborda. E aí eu vou falar para a intérprete que transborda no sentido de um copo mesmo que transborda e que não dá para conter dentro de uma lógica que quer estigmatizar, que quer retolar. Então, a educação é especial, é inclusiva,
E a educação de surdo está nos convidando a olhar para esse transbordamento, para esse enredamento, como a Soledade falou há pouco, para esse fazer coletivo, fazer junto, aprender na experiência, na relação do encontro, né? E nesse período de pandemia, como todos estamos vivendo em diferentes lugares e contextos do planeta, nós estamos vivendo muitos desafios. E no INES, na realidade que eu vivo, que desafios nos envolvem, né? Primeiro, o fato de que, como em muitos países do mundo, mas eu vou falar do nosso lugar de América Latina, a desigualdade é um vírus que já está aí há muito tempo e que nos assola. E hoje, nesse contexto de pandemia, está muito forte, né? Está mais evidente. Por quê? Porque os nossos estudantes surdos lá do INES, grande maioria, não tem um aparelho, né, um dispositivo para conexão à internet, não tem acesso à internet. E aí uma grande discussão foi: o que vamos fazer agora, né? Então vai se comprar um chip de internet, mas que horas que esse chip chega, que dia, em qual pandemia, nessa ou na próxima pandemia? A gente nunca sabe. O fato é que o chip não chegou, ou seja, pela realidade objetiva, material, econômica dos nossos estudantes, a gente não consegue contato online com a maioria deles. Agora, o fato da gente viver em uma situação tão desigual também não nos abona do compromisso ético mesmo e político que envolve a educação, sobretudo nesse momento, né? Quando a gente entende a educação como presença, como afeto, como conversação. E aí a gente foi, então, para a tentativa de enviar materiais impressos para as casas dos estudantes. Outra questão. Aqui no Brasil, a realidade que a gente tem no Rio de Janeiro, né, que é uma das províncias, um dos estados mais conhecidos do Brasil, Rio de Janeiro, talvez a cidade mais conhecida do Brasil no mundo, a gente tem a realidade de muitos alunos que moram em endereço. Aqui não chega correspondência, os correios não chegam. Então, aí a gente tem outro desafio. Enviar o material também não alcança todo mundo. E aí a gente também vai aprendendo isso que a vida nos ensina. Que a vida é o quê, gente? É a multiplicidade, é a heterogeneidade, é a singularidade. Não dá para a gente querer impor uma norma que tenha que ser seguida para todo mundo, né? Então, a gente tem apostado na multiplicidade. É a produção de vídeo em Libras, colocando nas redes sociais, é a produção de um site específico para botar esses materiais, e é envio de material, sim. Que materiais é esse? Eu vou pedir a Sara para compartilhar o material, que eu trouxe um exemplo para mostrar, para compartilhar, né, para os colegas, para quem nos acompanham, como é que no setor onde eu trabalho, a gente tem se virado com esse material, né? Adianto para vocês que qual é o desafio? O Instituto tem um montão de alunos, tem um montão de professores, e aí cada professor tem um limite por mês de enviar 5 páginas, 5 folhas, a gente não tem recurso para mais do que isso, infelizmente, e tem que se virar. E aí como é que a gente tem se virado lá no meu setor? A gente tem entendido que nesse momento, mais do que tudo, a escola precisa se fazer presente, precisa se fazer participativa na vida dos estudantes, uma presença acolhedora, uma presença que convida a pensar e a se pensar, né? Quem sou eu no mundo? Quem sou eu na relação com o outro? Que cultura é essa minha? Que língua é essa minha? Então, eu vou esperar aqui a imagem, e aí a gente vê que é um material em PDF que a gente está no desafio de colocar. Aqui, já está abrindo.
Então, eu vou só mostrar para vocês como é que a gente tem feito, né? Porque dentro é o ideal? Não é o ideal. A gente defende que a língua de sinais é a língua com a qual o surdo sonha, o surdo pensa, o surdo interage, cria conhecimento, e a língua de instrução, né? A língua de comunicação, a língua de ensino, de aprendizagem. O ideal seria troca, partilha em língua de sinais nesse momento, mas não é possível. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade que eu, junto com uma amiga, a professora Eliana, desenvolvemos, e aí esse já foi uma segunda leva de atividade que a gente levou para os estudantes, e reparem que a gente tentou tornar o material bilíngue o quanto a gente pôde, né? Então, a gente tem em português, e como é muito difícil a gente conseguir todos os sinais para disponibilizar por conta de questões autorais, nós mesmos sinalizamos e fomos tirar as fotos para evitar questão legal com o material, né? Então, está aqui, olá, tudo bem? Nós estamos com muitas saudades, né? Conseguiram fazer as atividades? Tiveram dificuldade das atividades anteriores, né? Eu vou pedir para passar para a próxima folha, porque essa folha inicial foi uma acolhida, e uma coisa que a gente fez também lá no IMES, durante a pandemia, a gente está cuidando de uma horta, a gente está revitalizando um espaço meio abandonado lá, plantando, tempo de colher, tempo do cuidado, e a gente está usando isso para propor atividades também para os alunos. Pedimos que eles plantassem, que eles seguissem o tempo do nascimento, registrassem por escrito, em desenho, em língua de sinais, e enviamos essa foto aqui para eles, né? Que a gente criou uma mão, que é um símbolo muito forte, uma simbologia muito forte, né, na comunidade surda, só que nós fizemos de sementes, né, de diferentes sementes, e mandamos essa imagem da mão, mas de uma mão onde pulsam as diferenças, pulsa a heterogeneidade, né? E aí usamos essa metáfora, propusemos que olhassem essa imagem e lançamos algumas questões, né? Nós também somos diferentes, homens, mulheres, brancos, índios. Eu queria abrir um parêntese aqui e dizer que na comunidade surda brasileira a gente tem vivido um movimento muito bonito, que é o movimento da afirmação das minorias dentro da comunidade surda brasileira. Então, a gente começa a ver o movimento negro surdo, a gente começa a ver o movimento feminista surdo com mais força, o movimento LGBTQI surdo também com mais força. A gente começa a ver a afirmação das singularidades para além da surdez, porque o surdo, é mulher, é negro, é homem, é gay, e é sinalizante, é oralizado, enfim. O surdo tem múltiplas identidades, né? Tem identidades distintas. Isso eu tenho aprendido muito com a minha amiga Vanessa Lesser, cujo sinal é esse, professora surda do INES, com quem eu aprendo muito todo dia, e ela tem chamado sempre a nossa atenção para perceber isso, a qualidade do sujeito surdo. E embarcando nessa ideia da Vanessa que nasce esse trabalho. Você pode passar também para a próxima folha, por favor? E aí a gente manda outra foto da mão, né? Porque a gente criou primeiro a mão no papel e depois levou para a terra. E aí a gente pergunta, qual a cor da sua identidade surda? O que é identidade surda? E a proposta é que os estudantes reflitam sobre isso, pesquisem sobre isso, porque isso é uma coisa que eu tenho pensado e conversado muito com um amigo lá do INES também, que é o professor Ricardo, que é um amigo meu, professor do ensino superior lá, sobre a importância de uma educação bilíngue antirracista. E não só antirracista, mas nos grupos de que nós fazemos parte, a gente vem defendendo uma educação bilíngue para surdo, antirracista, feminista e ecológica. Em que sentido?
de afirmar essas diferenças, de perceber que nós somos oceanos de experiências, de sentido. E aí eu vou narrar só uma história bem rapidinho, para encerrar minha fala e a gente ter tempo de conversa. Estou eu dando aula, antes da pandemia, e recebo uma estudante surda, estagiária da pedagogia lá do INES, que a gente tem curso de pedagogia e mestrado no Instituto também. E aí, quando ela entra, uma estudante surda negra, quando ela entra, se apresenta e vai sentar, enquanto ela está indo sentar de costas, um estudante surdo negro me pergunta assim, mas vai ser professora? E eu digo para ele, sim, vai, por quê? E ele, porque é surda? Ele diz, não, professor surdo normal, tem professor Libras, ela é negra. Né? E o estudante surdo era negro. Então, exemplos como esses, que a gente poderia falar aqui aos milhares, são exemplos que mostram que uma educação de surdo que tenha Libras como língua de instrução precisa transbordar, precisa de alguma forma abraçar também essas discussões que ampliam nossos modos de ler o mundo, de se ler, e é nesse sentido que a gente defende a educação, e em especial, ainda mais, nesse período de pandemia. A gente foge de ficar mandando folhinha para ser feito trabalhinho, né? A gente foge de transpor a aula para o virtual. A gente tem buscado esse movimento de se pensar com o outro, de tentar estar presente, de movimentar o pensamento. Pode passar a folha, por favor? Que eu acho que tem só a última agora. E aí, a partir desse movimento de pergunta, de tudo, na outra folha, a gente lança, eu acho que tem uma antes dessa, que é de uma proposta de pesquisa, isso. A gente propõe que eles pesquisem um pouco sobre a história... É a outra, desculpa. É a que acabou de... Isso. A gente propõe que eles pesquisem sobre a história da comunidade surda. A gente sugere aqui uma TV aberta que a gente tem no Brasil na internet, que é a TV INES, com muitas produções em língua de sinais, sempre com legenda em português escrito em áudio. E aí a gente também, né, eu e Eliana, a gente propõe aqui como que faz a pesquisa. Enfim, não vou ficar me delongando muito aqui por conta do desejo de ouvir Raquel e do desejo da gente conversar também, mas é só para mostrar um pouquinho do desafio, assim, dizer que a gente não tem receita, a gente não tem resposta para como viver a educação de surdos pandêmica, mas a gente tem tido algumas apostas e, sobretudo, o retorno dos estudantes, o anseio dos alunos surdos, as mensagens. Outro dia eu estava numa live acadêmica falando sobre, nem lembro o que era, sobre formação de professores, e me apareceu um aluno surdo meu, no meio da live, mandando mensagem, professor, saudade muita. E aí eu começo também a sinalizar, mas eles estão nos ensinando o quê? Que eles querem presença, eles querem conversação, eles querem contato. A gente não pode se furtar desse contato, porque a presença potencializa. E é essa a nossa tentativa nesse momento. Tornar um pouco a escola presente no cotidiano desses alunos que estão isolados, não só socialmente, mas muitas vezes linguisticamente. É isso, gente. Obrigado pela escuta. Obrigada, querido Tiago. Sempre muito bom te ouvir e ouvir também esse eco, né, de um trabalho que vocês estão desenvolvendo no INES. É sempre muito bacana. Aqui tem algo, antes de passar para Raquel, tem alguns comentários para os dois, que acho que tem a ver com isso que vocês estão colocando, né? Uma hermosura, a proposta e a gente que teje redes para seguir conversando, né? Que eu acho que na fala dos dois
aparece muito forte isso, não? A necessidade, principalmente nesse momento pandêmico, de sustentar e de produzir essa densidade que só uma rede de solidariedade, uma rede que visibilize a nossa preocupação com o outro e com a vida, trazem para a gente, né? Então, também tinha um que dizia, professor, deixa eu ver, os professores sempre, os professores sempre se virando e procurando formas de... Buscando, Ana Cláudia Teixeira, professores sempre buscando outras alternativas para a falta de recursos. Acho que é isso que Karina Kaplan também trazia na fala passada, né? Os professores argentinos, brasileiros, quem está na escola, se virando para poder sostener. Mas também acho que é interessante que a gente fale isso, Griselda também, a Muchaste trouxe isso no chat, para a gente se sostener junto, se sustentar junto. Acho que esse movimento que nós, como professores, fazemos não é apenas para sostener, sustentar a famílias e os estudantes, mas é o que faz sentido à nossa vida. É o que faz sentido à nossa vida. Então, também, em certa forma, é uma forma de nós sostener, de nós sustentar nesse momento que também nos atravessa, né? Bom, así es una fortaleza trabajar. Graciela Pilati, así es una fortaleza trabajar juntas, compartir tanto, apoyarnos, acompañarnos, en fin. Depois disso, eu vou trazer perguntas, depois da Raquel, eu vou trazer perguntas para vocês que são uma para Soledad, mais técnica, vamos dizer assim, e outra para Tiago, que estão colocadas aqui, uma feita pela Griselda Muchaste e outra pela Sheila Martins, para Tiago, tá? Vamos, então, a abrir o microfone para la querida Raquel López. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como dije en una reunión previa que tuvimos, muy feliz y muy agradecida por el convite para participar en esto de conversar entre lenguas, que me parece absolutamente maravilloso. Bueno, me ha tocado cerrar de alguna manera y yo había, ya en el abstract, en las libras o señas, como decimos, había buscado yo un poema de Chantal Bailar. Perdão, antes de você continuar, desculpa. Vou chamar a intérprete aqui, de novo, isso. Evelyn, se pode colocar ela. Bien. Pronto. O pessoal que vai precisar, já está no chat a fala em Libras da professora Raquel, tá bom? Eu tinha esquecido de anunciar. Disculpa, Raquel, vamos lá. No, seguimos. Bueno, les decía que había organizado un poco esto que quiero compartir con ustedes alrededor de un poema de Chantal que dice que el gesto es un trayecto y una trayectoria, un estuario, un delta de cuerpos que confluyen. Más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto no se hace, acontece. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. Entonces, yo trabajo, como dijo Annelise, en el Centro de Atención para Discapacitados Auditivos de la ciudad de Río Cuarto, en Argentina. Me he dedicado más de la mitad de mi vida a la escuela especial, a la educación especial. Y esta pandemia, este contexto tan inédito que nos desestructuró, nos desarmó y que nos puso en un territorio que no conocíamos y que nos sacó de aquel que nos hospeda y nos ha hospedado desde siempre,
que es el edificio, la escuela, estar con otros. Y me hizo pensar mucho también lo que citaba Karina en el primer encuentro, cuando trajo a Paulo Freire, que lo tomabas vos, Annelise, al comienzo también, que la escuela es gente, la escuela es encuentro. Y hay algo que quiero compartir con ustedes, que es una frase, un llamado, un audio de una mañana muy temprano de Agustina, que tiene 15 años, y dice lo siguiente, el audio: Señor, ¿hoy hay maestra? Entonces fue algo que esto sucedió hace pocos días, pero que viene como a cerrar de alguna manera el proceso que nosotras como equipo de trabajo hemos llevado a cabo durante todo este ciclo lectivo. Los estudiantes del grupo que formamos son estudiantes con distintas discapacidades que cursan la escolaridad en las escuelas de nivel o escuelas común, por decirlo de distinta manera. Nosotras acompañamos la trayectoria y ahora, en el contexto de pandemia, quedaron, por decirlo de alguna manera, a la deriva por parte de la escuela de nivel, porque también la escuela de nivel se encontró ante un panorama que la desbordó igual que a nosotras. Entonces, quedaron como más sostenidos por la escuela de modalidad especial. Si bien trabajamos con los profesores de la escuela de nivel o escuela común, es como que la base fuerte está del lado de la escuela de modalidad especial, que tiene que ver con la historia de la escuela especial, que es esto de acompañar y de sostener y de desarrollar a través del afecto. Ese afecto que es el que hace confluir al estudiante, a la familia y a la escuela de modalidad, y que sin ese afecto no podríamos haber sostenido el vínculo pedagógico en la pandemia. Entonces, ese ha sido el gran crecimiento, el gran aprendizaje, el gran desafío del equipo de trabajo del que formo parte, que es maravilloso, y las saludo a todas, de un compromiso que no les puedo explicar porque hay cosas para las cuales la palabra no nos alcanza. Y de estar permanentemente pensando, como decía Soledad, qué, cómo, cuándo, a través de qué estrategias. Nos pasó porque de un día para el otro, de un fin de semana de por medio, tuvimos que imaginar, crear, poner en funcionamiento una escuela virtual respondiendo a demandas de las jerarquías que nos pedían que las cosas siguieran como si no pasara nada. Bueno, sabemos que no es así, no se puede seguir como que no pasa nada, porque todos estamos atravesados por esta situación, tanto los estudiantes, la familia, como los docentes. Entonces, nosotras, dando respuesta a esto tan urgente, a esta vorágine que se nos vino, apelamos a lo que sabíamos hacer, que era una pedagógica en formato papel. ¿Por qué? Porque los estudiantes en ese momento estaban también, como nosotras, desbordados, como dije, y la conectividad era casi una ilusión en ese momento. Entonces fuimos a llevar aquella primera propuesta, así ni siquiera nos habíamos visto prácticamente con los chicos, a cada una de las casas de ellos, y en ese momento se nos pidió, recuerdo muy bien, una foto de la escuela. Y la foto formó parte de eso que no podemos nombrar o que no tiene nombre, porque el nombre que le ponemos es demasiado doloroso. Entonces fue una foto que no es que nosotras pensábamos que no existía, sino que la vimos y no fue a través de una cámara. Entonces, la soledad de algunos estudiantes sin ningún tipo de conectividad, la preocupación de las familias por estudiantes que no tienen lenguaje oral, y nuestra, por decirlo con una palabra que lo va a definir, desesperación, porque eso fue lo que sentimos en ese primer momento. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí empezamos a caminar, y adentro del equipo
de trabajo también fue muy difícil porque se requirieron decisiones pedagógicas que no habíamos tomado nunca y que fueron totalmente distintas a las que veníamos tomando, bueno, en la escuela de la normalidad. Entonces esa normalidad que también se convirtió en una ilusión, porque no es ni era, y que también nos llevó a pensar si aquella normalidad era realmente lo que estaban esperando nuestros estudiantes, que inmediatamente también nos trajo a Paulo Freire otra vez, pensando y respondiendo, a ver, la escuela viene respondiendo a preguntas que los estudiantes no han hecho nunca, ni hacen. Esto fue como un tsunami que nos atravesó realmente porque, bueno, todo el tiempo cuestionándonos si esto que nosotras estábamos haciendo era lo correcto, era lo apropiado, sin ningún tipo de respuesta certera, porque si hay algo que nos trajo la pandemia, creo fue la caída de todas las certezas que podríamos haber tenido, ¿no? Y acomodarnos también a estos estudiantes que venían cursando en unas escuelas, como dije al principio, de nivel y que volvían al ala de la escuela de modalidad, ¿no? Y no perder el contacto con los profes de las otras escuelas. Entonces, esto de cobijar, de buscar, de trabajar desde el afecto, de dar un lugar desde la contención del amor y de la amorosidad, de decir, aquí estamos, con esto contamos, esto es lo que podemos. La sinceridad también, la sinceridad al interior del equipo creo que fue fundamental para decir, esto es lo que tenemos, con esto vamos a salir al ruedo y vamos a ver qué pasa y vamos a escuchar, porque retomando a Carlos Esclier, gran referente, aquello del silencio también nos hizo mucho ruido. Esto de no haber tenido un tiempo para escuchar, un tiempo de silencio porque tuvimos que salir a hacer lo que podíamos. Entonces, ese tiempo de silencio lo tuvimos que inventar de alguna manera entre nosotras para escuchar qué se nos estaba demandando. No tanto de qué nos demandaba el gobierno, sino que nos estaba demandando principalmente nuestro estudiante, nuestra familia. Y esa demanda, si bien es pedagógica, porque para eso estamos, a eso estamos llamados, pero fundamentalmente es afectiva. Ese lazo, ese vínculo es desde la amorosidad, desde el encuentro, desde pensar que el estudiante está solo, que no tiene luz eléctrica, que no tiene calefacción, que no tiene comida, que no tiene teléfono. Entonces se arman estas redes tan gigantescas con profesores de otras escuelas, entre nosotras, con familias, buscando un teléfono, buscando un chip, como decía Tiago, buscando a alguien que lleve comida, buscando una estufa, buscando la leña, porque pensar un hombre, como dice aquel otro poeta, se asemeja a salvarlo, no porque nosotros seamos los salvadores, sino porque también nos salvan a nosotras, que como dice Anneliese, creo que nosotras llegamos a un punto que no podemos estar pensando en ser docentes, no hay otra manera en este momento, nunca la hubo, pero sobre todo en este momento, de hacer nuestro trabajo solamente con el trabajo. Es decir, nos sentamos y tenemos la reunión a través del Meet y escribimos bonito y diseñamos unas cosas preciosas y tomamos el DUA para hacer una planificación diversificada. Eso está perfecto, pero el fondo de la pantalla es otro, realmente, donde lo pedagógico viene a sumar, pero no es lo fundamental en este momento para las familias. Entonces, como escuela, no podemos dejar que lo pedagógico no exista, pero sí tenemos que, creo que el gran compromiso es ese, ¿no? Es, como dice Carlos Esclier, convertir esa presencia que está en la pantalla, porque con el tiempo fuimos logrando que cada uno tuviera, con el trabajo conjunto con la familia y todos, que todos accedieran a la conectividad. Pero la conectividad es solo la pantalla, es decir, es la foto.
Y lo que está detrás es el estudiante, es la familia, es el encuentro, ¿no? La alegría de encontrarse. Y que después, si se suma lo pedagógico, bienvenido sea, y que ese vínculo se mantenga desde nuevos aprendizajes, que probablemente no serán, como decía Soledad, tan exactos a los que se realizan en la escuela, pero en este momento la escuela es la casa. La escuela es mamá, la escuela es papá, es el tío, es el vecino, es ese mediador indispensable que nos sostiene a nosotros como escuela de alguna manera. Que sin ellos no podríamos, no hay manera de poder si no está el otro, no está la familia, y la familia no puede estar si nosotros nos hospedamos, y si ellos no nos hospedan a nosotras. Creo que esa ha sido la gran experiencia, más allá de aprender a hacer unas planificaciones completamente distintas de las que hacíamos, de aprender a manejar los dispositivos, bueno, de todo aquello que lo usábamos como un poco a medias, ahora, como todos sabemos, es el centro. Y volviendo a lo del gesto, y ya para ir terminando, me quedan muchos interrogantes, ¿no? Y uno de ellos es que quizás ese gesto que es tan necesario, y como dice Chantal, forma parte, toda voz es un signo, toda palabra forma parte del mismo texto, y cuando ese gesto acontece no tenemos escapatoria, porque realmente lo creo. Quizás que ese gesto es el que ayude a desligar esa responsabilidad a la persona como hacedora de su desigualdad, ¿no? Porque si hay algo también que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha acrecentado, y es una lupa muy grande, es sobre las desigualdades. Que la modalidad especial tiene como una historia de trabajar con las desigualdades, y ahora ha quedado puesta de manifiesto, y mucha gente se está desayunando, como decimos acá, o está conociendo la gran desigualdad de los estudiantes, especialmente de las escuelas de modalidad o de las personas con discapacidad, desigualdades no solamente económicas, estoy diciendo desigualdades que tienen que ver con la violencia simbólica, con el lugar social y un montón de cosas que todos conocemos. Entonces, quizás estemos llamados a eso, ¿no? Y que esa rebelión pedagógica también sea esa, de establecer el gesto de amorosidad, aquel gesto que sea puente, como decía Annelise, citando otra vez a Karina, el puente entre lo que necesitamos para que esa instantánea, esa foto de la escuela no siga siendo la misma. Eso es lo que quería compartir con ustedes, esta gran experiencia que hemos tenido y que estamos teniendo la oportunidad de transitar y de aprender. Después, Anne, si hay algunas consultas o preguntas, o continuamos la charla, con muchísimo gusto. Otra vez les agradezco, es maravilloso estar acá, realmente. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Siempre fuerte. Quería llamar Evelyn, a todas las, a Soledad, Tiago, para la mesa. Entonces ya los puede linkar y colocar en el YouTube. Bueno, hay muchísimos, tenemos unos 13 minutos, hay muchísimos comentarios por ejemplo, Gisela de Piro, orgullosa de escucharte, Raquel. Carmen Mónica Larrabure, gestos mínimos, expresiones, docentes sosteniendo, si hay escuela. Y otros, un placer trabajar y aprender con la querida Raquel. Entonces hay gente, quiere decir, Raquel, Soledad y Tiago también trajeron su gente que están acompañando firmes y fuertes en el YouTube. Por eso que esa conversación también
es ampliada y transborda, como dice Diego, precisa transbordar para que los espacios entre la universidad pública y la escuela pública toquen de forma intempestiva y fuerte lo social. Y creo que en ese sentido es como dice Raquel, a lo mejor alguna cosa que estaba menos enunciada, la pandemia acabó por darle visibilidad. Y en ese sentido quería también recuperar una fala de Soledad que acho que tem a ver com o que Tiago e Raquel e também Karina trouxeram no nosso primeiro encontro. A Soledad falou assim, em 12 anos é a primeira vez que podemos fazer um trabalho realmente integral. Isso é muito forte, acho, né? Penso, eu poderia dizer assim, eu como professora universitária também estou tendo essa mesma experiência, Soledad. Apesar de termos tido possibilidade de fazer trabalho em equipe, tanto na escola, na universidade, em outros momentos, é que nesse momento, realmente, se a gente não dá essa densidade de uma rede operando junta e de forma integrada, de forma muito mais clara, humilde en el sentido de reconociendo a fragilidad de un momento, como a Raquel decía, no conseguimos sostener lo que estamos sosteniendo. Entonces, pienso que esa tua fala es fortísima. Acho que los profesores, en general, temos conseguido ver eso, aprender eso en ese momento, cómo hacer escola, y problematizar una normalidad anterior, una cosa, problematizarla, como dice Raquel, aquilo que a gente tinha também não era aquilo que a gente precisa voltar. E nós também, a partir desse momento pandêmico, afirmamos muito fortemente isso. Isso que a gente tinha anterior à pandemia também não dava conta do que precisava dar conta. E talvez esse momento, então, nos ajude a redimensionar e a repensar e ressignificar o que precisa dar conta. Né? Eu vou, para fechar, só trazer para vocês uma pergunta para cada um, tá? Tem uma pergunta para Soledad, que es como si vocês incluyen a familia en la evaluación, si ustedes incluyen la familia en la evaluación de las actividades que están inventando, que están produciendo, si ela, aquí vos hablan en portugués, si ellos incluyen a familia para avaliar las actividades que están produciendo, inventando. Para Tiago, como, Tiago, eu sei que você não vem, não sei, Raquel também não, e não sei Sole, acho que também não vem da educação de surdos, não são educadores de surdos, vocês foram a trabalhar com pessoas surdas. Talvez a pergunta seja para os três, mas, Tiago, assim, como é estar entre línguas, né? E, principalmente, ser professor entre línguas. E, Raquel, eu vou colocar, ecoando a pergunta da... Não me lembro o nome da tua aluna. Abre o microfone. Agustina. Agustina. Professora, hoje há maestra? Professora, hoje há professora? Então, essas três perguntas para a gente fechar nossa noite e nossa tarde. Podem se organizar e entrar como vocês quiserem. Estamos em 9h22, então eu diria para vocês serem... Sí, va a ser cortito, va a ser cortito. Yo voy a responder la pregunta en relación a la evaluación con la familia. Sí, más que nunca en esta pandemia se dio la comunicación con la familia y la familia es coevaluadora.
en el primer cuatrimestre se le mandó y se le entró a preguntar sobre los procesos de sus hijos y en la actualidad, o sea, en este momento también. Sí es fuertemente cómo opera en el otro la palabra evaluación. Es fuerte, entonces a veces tenemos que usar otros términos para que las familias nos puedan contar ese proceso y se sientan aliviados de contar qué pasa cuando no podemos estar. Eso fue una de las preguntas. Y en relación, ¿cómo estar entre personas bueno, entre las lenguas de señas y la verdad que personalmente, bueno, también Mario Laria, que es una compañera, a mí me ayudó en un principio, yo tuve que hacer un curso, pero para mí ya son estudiantes, o sea, son estudiantes. Es más allá si son sordos o no, tienen algún trastorno del lenguaje. Después, obvio que eso es como necesario para reconstruir un conocimiento, tratar de transmitir un conocimiento. Es importante que esté, una herramienta importante que esté en la comunicación. Pero son personas y a la cual uno las piensa como personas, como Juan, Pedro, Pablo, pero eso, o sea, la lengua de señas en este momento, bueno, después de 12 años, me sigue interpelando, pero no de la manera que en un principio, ¿no? No me genera un obstáculo hoy por hoy con mis estudiantes, tal vez en otras circunstancias habría que ver. Gracias, Sole. Bueno, desculpa, já ia para o espanhol, em português. Esse encontro, obrigado pela pergunta, Sheila. Sheila é uma amiga querida, lá do INES também, intérprete com quem eu desenvolvo temos começado a desenvolver um trabalho de literatura negra com os estudantes surdos. E, assim, nesses encontros, o que eu posso dizer para vocês é que é uma experiência de suspensão, onde eu suspendo minhas verdades, meus saberes prévios, né? Minhas concepções sobre esse outro, e tenho a oportunidade não de ir com esse conhecimento pré-fabricado sobre o surdo, quem é o surdo, como pensa o surdo, o que o surdo pode, até porque eu não sei o que o surdo pode, eu não sei o que o outro pode. É sempre do encontro, da experiência, da relação, do mistério. Então, assim, o que eu tenho aprendido no encontro entre línguas é que para a gente escutar é preciso silêncio, e que se escuta com o corpo todo, se escutam os gestos, se escutam os silenciamentos, os silêncios, mas se escuta, sobretudo, a presença desse outro que nos interpela e que nos ajuda a ser um pouquinho além de nós mesmos. Então, acho que eu estou nesse processo, sabe? Ser professor de surdo é ir um pouquinho além de nós mesmos e aprender na relação. Só para terminar rapidinho, outro dia eu estava com um material lá, mostrando um vídeo, e tinha a logomarca do aplicativo, né, que eu usei para o vídeo, e um surdo perguntou assim, o aluno, o que é aquilo ali? Eu disse para ele, não é nada não, porque não tinha a ver com vídeo. E no final da aula ele me chamou e disse assim, professor, eu queria ter o direito de saber o que significa nada. O que era aquilo ali? Então, é todo momento assim de aprendizagem, de deslocamento, porque se a gente se abre ao outro, a gente pode se deslocar e pensar diferente. Enfim, é um pouco isso, tá? Obrigado. Valeu, Tiago. Raquel. Bien, trabajar con personas sordas o comenzar a trabajar con personas sordas, para mí fue lo siguiente, llegar a la escuela y conocerlos y que me enseñaran. Eso fue escuchar, hacer silencio, escuchar y dejarme llevar y que ellos entraran en mí y que tener la esperanza de que alguna vez yo pudiera entrar en ellos. Y ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado en lo laboral y en lo personal, porque ahora ya hay chicos que han egresado y que seguimos
conversando a través del teléfono, nos encontramos, y actualmente, especialmente con los adultos, es algo que tuve un poco de temor cuando comenzó la pandemia, porque pensaba, dos de las chicas solo utilizan la lengua de señas, y entonces volví a darme cuenta que la limitación es mía, y no hubo ningún problema. Lo estamos pasando bárbaro y vamos siguiendo, quizás con el ritmo que veníamos en la presencialidad, pero sin ningún tipo de inconvenientes. Y en cuanto a la pregunta de Agustina, esa pregunta ocurrió hace unos días. Agustina no tenía conectividad y nosotros no la conocíamos además, porque ella venía de otra escuela, se sumó al grupo en pandemia, es decir, no la habíamos visto nunca. Y bueno, luego de sortear algunos obstáculos referidos a la conectividad, Agustina se sumó al grupo con mucha alegría, y ella demanda, porque ya, bueno, se le envía la agenda, cuando van a hacer las llamadas, todo lo demás, y ella empieza ya de tempranito a preguntar si hoy hay maestra. Ese hoy hay maestra creo que es la síntesis que encierra todo lo que estamos llamados a hacer, digamos, en la escuela. Porque es una demanda, un encuentro, un llamado, el nombre que le querramos poner. Es estar con ella y ella estar con nosotros. Creo y sostengo lo que dije antes, que es lo principal, que lo pedagógico se suma. Sin esto, lo otro no existe. Eso nada más. Gracias, Raquel. Déjame que voy a presentar aquí. Está. Creo que está saliendo. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestra rueda de hoy de conversaciones. Ha sido una noche y una tarde especialísima. Realmente, como falava na semana passada, passar um final de tarde em companhia de amigos, professores, pensando juntos, querendo entender, sem decifrar, querendo entender muito mais o que passa com a gente que decifrar as coisas do mundo, que nesse momento, mais do que nunca, elas são prácticamente indescifráveis, e isso talvez seja interessante de ser experimentado. Estar aqui fazendo escola, estar aqui fazendo circular afeto, fazendo circular a palavra, produzindo encontros entre pessoas que pensam, no próximo ano, quando isso passa, a gente se encontra, a gente pode escrever um livro juntos, vamos fazer um livro do webinário, vamos, enfim, proyectos que son proyectos de vida, que se hacen colectivamente, y eso es o que temos para hoje. Então, é uma sorte, sorte de estar aqui nesse momento com vocês, com o pessoal que está lá no YouTube. Agradecer muitíssimo, então, a disponibilidade y a presencia de Soledad, de Tiago, de Raquel, de Rayane, de Teresa, de Dayana, Evelyn, Juliana, Débora y Sara, que son mis compañeras de empreitada. Decir que tudo salió bem, viu, Soledad? Saiu tudo bem no YouTube. E penso que é isso. Eu estou agora colocando lá para todo mundo ver no YouTube nosso próximo encontro, que será quinta-feira que vem, às 18 horas, né? Eu não estou conseguindo isso, agora sim. Nosso encontro se chama Escola para Estudantes com Cegueira e Baixa Visão. O que acontece na singularidade dessa experiência em contexto de pandemia, e nossas convidadas, conversantes, serão Dayana Silva e Débora Madeira, que são professoras e assistentes de alunos, de estudantes do Instituto Benjamin Constant,
e as professoras Judith Ramírez e Natália Gomes, que são professoras do Instituto Helen Keller, que também trabalha com educação de pessoas com cegueira. Então, o Instituto Helen Keller fica na cidade de Paraná, Entre Rios, Argentina, e o Instituto Benjamin Constant fica no Rio de Janeiro, as duas escolas públicas. Então, muito feliz, a gente se encontra na próxima semana. Não sei, Raquel, Sole e Tiago, se querem dizer alguma coisa antes da gente fechar, e deixo com vocês o fechamento do nosso encontro. Só agradecer a todos e abraçar sinalizado. Lo mismo, agradecer a todos y un placer conocerlos a través de la pantalla, pero como dice Anne, ya tendremos oportunidad de conocernos y abrazarnos. Muchas gracias, Anne, por el convite, y a todas las chicas, Tiago, Soledad, un gusto realmente. Sí, un gusto y muchas gracias, agradecida, y Anelis, por también tu invitación y toda tu amorosidad estar con nosotros. Gente, nos vemos entonces próxima quinta-feira, porque aqui habrá maestras. Aqui haverá maestras, tá bom, professoras? Um abraço, gente.